Você não sabe o quanto eu caminhei. Boa tarde, meu povo. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Yara Cunha. Eu venho falar do Eneagrama, do caminho sagrado do Eneagrama, dos 9 caminhos que levam diretamente ao divino. Por que o Eneagrama? Eu tenho falado aqui sobre os 9 tipos do Eneagrama, sobre as 9 personalidades do Eneagrama, mas o Eneagrama ele é muito mais do que isso. Ele vai nos levar para a nossa parte divina. E isso é só o começo, né? A gente falou, nas semanas passadas, nós falamos da tríade dos corporais ou dos instintivos, e que aí tem a raiva como emoção principal. Para quem não assistiu, está gravado no Facebook, tem todas as lives. Na página, né, no YouTube, Conexão Eneagrama, tem muita coisa para você assistir. Quem não viu os tipos do Eneagrama 8, 9 e 1, que vão lidar com a raiva de formas muito diferentes, pode ir lá no YouTube, Conexão Eneagrama, ou no Facebook, Conexão Eneagrama, e assistir que está tudo certo, tá? Essa semana, na quarta-feira, estou muito feliz, um programa na quarta-feira às 9h30 da manhã e agora um programa aos sábados às 17 horas. Estou imensamente feliz de poder estar aqui com vocês, levando a sabedoria do Eneagrama e muito mais, e inteligência emocional e vida, falando de constelações, falando da nossa ancestralidade. Estou muito feliz e quero dizer para vocês que quando a gente fala do Eneagrama, nós falamos de 3 tríades, 3 grupos, né? Que é o grupo da raiva, o grupo dos instintivos, dos corporais, e a semana passada a gente entrou no grupo dos emocionais, né? Nos tipos 2, 3 e 4, e que aí vão ter uma questão que vai ser uma energia no cardíaco, que vão acessar bastante o cardíaco, que o tema deles vai ser a rejeição ou o abandono. E entrando nessa vibe dos emocionais, eu queria abordar um pouco mais essa questão do que é ser um ser emocional, né? E do porquê nós estamos aqui e do porquê o Eneagrama. O Eneagrama é uma ferramenta, um instrumento, é um caminho sagrado, como eu sempre vou dizer, milenar, muito antigo, e que fala de 9 caminhos para o divino. Porque o Criador, ele disse assim, eu vou te mandar para longe de mim, para um lugar que é muito longe do absoluto, onde tudo é um só. Mas você vai para longe de mim, levando atributos meus. Eu te deixo, mas eu te deixo levando os meus atributos divinos. E aí nós viemos para cá. Nós ficamos muito longe daquilo que é absoluto, longe do Criador, e trazemos desse Criador os nossos atributos divinos, que são nossos e são dele, porque nós somos parte dele. E quando a gente fala do Eneagrama, o Eneagrama mostra para a gente um caminho das nossas paixões, dos nossos desejos, de volta para esse caminho dos nossos atributos divinos, para a nossa essência, para nossas virtudes. Esse é o caminho que o Eneagrama nos mostra. E que é possível acessar as nossas melhores virtudes. É preciso e é possível relembrar aquilo que nós esquecemos. E é bom, pessoal, quando a gente se desafia a lembrar de tudo isso, porque nós somos amor. Nós somos virtuosos, mas quando a gente vem e quando a gente nasce, a gente tem um esquecimento de si. Nós temos um esquecimento daquilo que nós somos de fato. E aqui, nesse lugar, é o nosso exercício olhar para nós e olhar para as outras pessoas, vendo em nós
e vendo nessas outras pessoas esses atributos divinos, essas virtudes. Porque é muito mais fácil a gente olhar para os defeitos e não olhar para aquilo que cada ser humano tem de mais bonito. E não olhar para outra pessoa que muitas vezes a gente brigou, a gente discutiu, a gente divergiu. E olhar para ela, e olhar assim, sabe? Olhar bem no fundo dos olhos e ver que lá no fundo dos olhos dela, ela é um ser divino, ela tem atributos divinos. Porque Deus disse isso. O Criador disse, vai, fica longe de mim, mas leva com você os meus atributos. E são esses atributos que você veio aqui para relembrar nesse teu caminho, no nosso caminho. Quando nós falamos do Eneagrama, e isso é tudo que eu acredito, né? Nós começamos falando da tipologia, da parte comportamental, das nossas paixões, dos nossos desejos, do nosso ego. E nós chegamos num lugar, pessoal, em que o Eneagrama, ele nos mostra, e a gente sai dessa questão dos tipos, isso é o começo, porque eu sempre digo, não dá para fazer trabalho pessoal, não dá para fazer trabalho espiritual, se você não olhar para a infância, para pai, para mãe, eu vou repetir isso até eu morrer, porque não dá para fazer um upgrade, sabe, bypassar, dar um bypass, ir lá e falar, nossa, tô desenvolvida espiritualmente, e tem uma baita ferida de raiva do meu pai, não dá. Porque aí você vai criar um ego espiritual e aí não dá muito certo. Não é algo que seja verdadeiro e genuíno, né? Então, o Eneagrama, lá, e a gente vai chegar nisso aqui no programa, por isso ele é maravilhoso. O Eneagrama nos fala que quando a gente nasce num lugar de pouca consciência. Nós nascemos num lugar quase que usando só o cérebro reptiliano. Nós usamos a máscara da máscara da máscara. Quase que a gente nasce num lugar de quase sem alma, né? E a gente está com tão baixa consciência quando a gente nasce que a alma às vezes nem consegue chegar perto. E a gente começa todo um processo de criação, de pai, de mãe, de experiências, começa a aprender. E aí a gente vai para um outro lugar, que é uma outra estação, isso como ser humano. E aí a gente começa a ter um pouco mais de auto-observação, a gente começa a olhar mais para a parte psicológica, para a parte comportamental, para a parte das nossas questões mesmo, do nosso ego, né? Aquele cachorro brabo que é o nosso ego, que às vezes morde todo mundo e morde inclusive o dono, né? E aí a gente começa a se auto-observar. E por aí a gente vai. Eu vou fazer um programa só falando sobre as estações espirituais do Eneagrama, que estão lá na frente, além dos tipos. O Eneagrama é muito mais do que essa tipologia. E por que eu estou falando isso, né? Porque o Eneagrama tem tudo a ver com a nossa ancestralidade. Ele tem tudo a ver, obviamente, com as constelações, que é algo que eu já trabalho e faço trabalhos, inclusive retiros e tudo mais. E essa semana eu sempre trago, e eu decidi trazer aqui aos sábados, algumas reflexões que são mais abertas, né, que vão além do Eneagrama. E essa semana eu tive bastante coisa acontecendo, momentos em que foram momentos difíceis, e depois momentos de muito amor e olhar para o ser humano. E aí a raiva passa e a gente começa a olhar com muito amor. E aí eu queria contar para vocês uma história. Não sei se vocês gostam de história. Obrigada para todo mundo que está me assistindo. Para Dami, minha prima, que fez aniversário. Parabéns, Dami. Para Marta, para Letícia, para Gisele, para o Luiz Brazão, que está todo mundo aí comigo na live. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Eu quero contar uma história. E essa história diz o seguinte. Lá atrás, muitas gerações atrás, a gente nem sabe quantas gerações, não é? Nós todos somos oriundos dessas gerações. Essas gerações que nós temos, do nosso lado masculino e do nosso lado feminino, elas viveram e guerrearam e tiveram uma vida difícil ou fácil para que a gente estivesse aqui. E lá atrás, pessoal, havia guerras, muitas guerras. E a gente sabe, né, por tudo que a gente estuda, lê, estudou lá na escola,
que muitas, né, havia uma época que, e acho que até hoje, muitas das guerras eram provocadas e eram iniciadas por motivos religiosos. E por que as guerras começavam a partir de motivações e de conflitos religiosos? Imagina o seguinte, havia um lado A, vamos chamar aqui de lado A, que era um lado, especificamente, mais ligado à religião. A religião dominante na época. Então, vamos imaginar que naquela época a religião dominante era o cristianismo. E aí era, de fato, a religião mais estabelecida, a que tinha mais recursos financeiros. Era um lado que meio que mandava em tudo. E era o lado A, né? O lado das igrejas, o lado mais cristão. Ok. Era um lado que imperava, era o establishment, era um lado estabelecido e que tinha recursos também. Em contrapartida, nós tínhamos o lado B. O que era o lado B? Opostamente ao lado religioso, naquele momento, era um lado místico. A gente pode chamar de místico quem? As bruxas, os bruxos, os alquimistas, aquelas pessoas que tinham o poder da alquimia. E esses dois lados, eles brigavam muito. Por quê? Porque o lado A dizia para o lado B, me dá essa alquimia aí, me dá esse conhecimento. E o lado B falava assim, não dou, ele é meu, ele não é teu, ele nasceu comigo. E aí, pessoal, havia guerras. Elas começavam, e aí houve a Inquisição, e aí as bruxas eram queimadas na fogueira, e aí havia grandes guerras, como há até hoje. Lado A e lado B. O que isso traz, né? Alguns pontos importantes. Não há certo e errado, né? O grande problema hoje da nossa humanidade é a dualidade. Por isso que nós falamos no absoluto de onde nós viemos. O círculo do Eneagrama, ele quer dizer o absoluto, o caminho para o uno, o caminho para onde não há lado A, lado B, certo, errado, meu e seu, noite e dia, bom e mal, esquerda ou direita. Mas essa dualidade continua. E cada um quer ter a sua razão. E quem tem razão? Quando nós percorremos todo o caminho do Eneagrama, o círculo do Eneagrama, ele quer dizer o retorno para o absoluto, o retorno para o grande dual, o não dual, aliás. É o grande absoluto, o retorno para o uno. Isso é o círculo do Eneagrama. E aí, ok, né? Yara, você tá louca, tá viajando com essa história de lado A e lado B? Não, não tô viajando. Como é que isso traduz hoje? Isso se traduz hoje. Eu atendo pessoas, eu dou treinamentos. E às vezes sento uma pessoa na minha frente e eu percebo que ela é de uma vertente, de uma linhagem diferente da minha. Ela é alguém do lado A. Ela vem de uma vertente religiosa, enquanto a minha vertente ela é do lado místico. E eu sei que energeticamente eu vou ter que tomar mais cuidado com essa pessoa. Como é que a gente faz quando a gente tem que tossir na rádio, né? E quando às vezes você encontra alguém na rua, sei lá, no teu trabalho, no teu círculo familiar, alguém que você conhece, você fala assim, olha, essa pessoa não me fez nada. Mas eu não sei porque eu tenho uma coisa, eu não fui muito com a cara dela.
E coitada, ela nem me fez nada, veio conversar comigo, tá tudo certo, tá tudo bem. Pois é, gente, pode ser que essa pessoa seja de um lado que seja diferente do seu. Então, por exemplo, eu venho de um lado B, de um lado místico, né? Tem gente, a minha amiga Isabel, ela fala assim, Yara, você é do lado BB, é lado oposto, lado místico. E às vezes tem gente que é do lado religioso e que não vai muito com a minha cara. E eu idem, porque eu também não sou santa. Gente, nessa história não tem santo. Teve quem matou e quem morreu. E todo mundo, em algum momento, foi isso. Não teve, olha, eu sou a vítima da situação, olha, coitadinho, olha, minha ancestralidade foi toda dizimada, massacrada, porque eu sou descendente de índio. Então, eles também mataram, porque índio era muito bravo. O índio não era tão passivo e tão pacífico. Ele não aceitava ser escravizado. E ele matou muito também. Então, não tem essa história de, você é mais X ou mais Y. Não tem. Tá? Beleza. Bom, quando você encontra alguém, a gente vê até casais, em que um é lado A e a outra pessoa é o lado B. É o místico e o religioso. Invariavelmente, frequentemente, né, o lado A, ele acaba tendo um comportamento, às vezes, de mais superioridade. De dizer, olha, mando eu, faz o que eu estou mandando. E o lado B, por sua vez, é rebelde. E fala assim, obedeço nada, não quero saber. Mesmo que às vezes o pedido seja um pedido bem feito, seja um pedido feito direitinho, o lado B já olha e já rejeita. Então assim, de novo, pessoal, quem está errado e quem está certo nessa história? Não tem errado e não tem certo. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar que hoje, no Brasil, nas nossas relações, o quanto mais a gente se unir com essas pessoas, mais a gente consegue a busca da paz. E de uma paz, pessoal, que eu acho que, na minha opinião, ainda está longe de a gente conseguir. Ainda tem guerras acontecendo por aí. Ainda tem lado religioso e lado místico brigando muito. E isso pode originar, e para mim vai originar daqui a alguns anos, novas guerras. Que a gente consiga olhar para alguém que é diferente de nós, se você é místico ou se você é religioso, que a gente consiga olhar e dar as mãos, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu tenho amigos e amigas do lado B que eles não conseguem nem entrar em igreja. E aí, né, eu acho que tem um trabalho mais sofisticado, é você se desafiar nas tuas emoções. É você olhar e falar, não é legal isso que eu estou sentindo, porque é muito difícil sentir raiva. E às vezes a gente tem uma raiva, né, por dois motivos. Porque a gente se sente superior, tem uma sombra de superioridade em nós, e a gente quer ser obedecido. E também tem uma sombra, que é a sombra do místico, do sofrimento e de uma rebeldia, que às vezes é muito gratuita. E aí essa superioridade do mandar versus esta rebeldia trazem mais conflitos. Onde é que eu quero chegar? O nosso país hoje vive nessa dualidade, inclusive politicamente. Ele saiu de um lugar que era um lugar mais de esquerda e veio para um lugar totalmente de direita. E isso só é possível por quê? Por conta dos extremos. Porque vivemos um extremo há um tempo atrás e agora a gente simplesmente está vivendo um outro extremo de algo que é dual. Que cada um possa ser da forma como é, que cada um possa ser do jeito que quiser, que cada um tenha a liberdade de ser como é. E que a gente possa sempre observar alguém que é diferente de nós e observar não só essa sombra de superioridade que muitas vezes acompanha o lado A, e ele quer ensinar, e ele quer dizer do meu jeito, como essa sombra de rebeldia e dizer não, que vem do lado B. Olha para alguém e diz, Yara, putz, agora eu já entendi. E energeticamente, isso acaba colidindo, tem uma colisão. E mesmo que a gente saiba de tudo, às vezes é impossível, é difícil lidar e evitar essa colisão. Que a gente possa ter mais presença. E que a gente possa estar no amor. E no momento de um conflito, em que eu estou discutindo com alguém, em que alguma coisa não está bem,
que a gente possa abrir o nosso cardíaco e chamar uma força que vem do alto, que é o amor, que é uma força pacificadora para cada conflito. Quando nós falamos de lado A e lado B, isso está presente o tempo todo na nossa vida e nas pessoas. E não existe lado certo e lado errado. Não existe quem está certo e quem está errado. E que a gente possa vibrar no amor, no nosso cardíaco, que a gente possa olhar para o outro, mesmo no conflito, olhando para ele e vendo algo muito maior que ele tem. Porque Deus falou, eu te mando para longe, mas eu te envio para muito longe de mim e te mando com os meus atributos divinos. E é esse o caminho que o Eneagrama vem nos ensinar. O caminho do nosso ego para a nossa parte divina. O reencontro com a nossa alma, com a nossa essência. Ontem à tarde eu participei de um evento muito legal em uma empresa, que é um cliente, em que eu vi muita gente jovem. E essa gente jovem vem com uma força e um amor e uma inteligência que eu fiquei embriagada de tanto amor. Eu só via pessoas bonitas, jovens criativos, gente de muito amor. E eu fiquei embriagada de tanta beleza. E eu cheguei em casa e falei, a humanidade é linda e a gente vai conseguir acabar com essa dualidade do certo e do errado. De achar que eu tô certa e a outra pessoa tá errada, acessando raiva o tempo todo. Que a gente consiga acessar as emoções mais superiores. Eu ia falar de emoção primária e não dá tempo, e o programa já está acabando. Que a gente consiga subir o nível das nossas emoções. Porque a gente está aqui muito embaixo e a gente veio aprender. E está tudo certo. Que a gente consiga subir e acessar virtudes. Não só as nossas virtudes, mas a virtude do outro também. Que a gente consiga olhar para as outras pessoas vendo o que cada uma delas tem de melhor. Né? E eu quero aqui deixar um abraço para todo mundo que estava ontem à noite no evento comigo e deixar um grande abraço e um beijo para um amigo que está fazendo um caminho muito bonito e que agora ele fecha um ciclo e abre um novo ciclo. E ele tem feito um trabalho que eu queria contar para vocês, que é um trabalho de se desafiar diariamente. E só de falar desse trabalho eu já fico emocionada, porque é muito difícil. É muito difícil a gente não acessar a nossa raiva, é difícil não acessar emoções inferiores. Culpa, julgamento, possessividade. E esse meu amigo tem feito um trabalho brilhante de se desafiar e ele tem aberto o coração dele de uma maneira muito bonita. Então, gente, é possível, vale a pena, é real, dá para ser mais feliz, dá para a gente encontrar em nós mesmos o amor e encontrar onde é que o amor se perdeu dentro de nós. E colocar ele nesse caminho do coração novamente. É possível. Quero dizer que no final do mês eu estou lá no Rio de Janeiro, no Espaço Âncora, com a minha querida Clara, tá? Para quem quiser informações, entra lá no Facebook, Conexão Eneagrama, tem lá a agenda, tem os eventos. Quero dizer que também quem quiser pode mandar o WhatsApp no 11 99122 5140. No final do mês, o Eneagrama e as novas constelações, lá no Rio de Janeiro, 3 dias de trabalhos profundos sobre instintos, vários níveis do instinto, do comportamental até o espiritual, falando das tríades, dos emocionais, dos mentais, dos instintivos e corporais, um trabalho lindo de Eneagrama com constelações. No final do mês, lá no Rio de Janeiro. Um beijo para todo mundo, um lindo final de semana de amor, olhando para todo mundo e exalando e olhando e conseguindo sentir muito amor. Beijo.